Olá, graça e paz. Vamos começar com uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por mais esse dia, agradecemos, Senhor, pelas vitórias. Pai, abençoa cada uma das pessoas que estão participando, a Nicole, a Ivanice, a Francisca, a Gelmira. Dá a bênção, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós profetizamos semana farta para eles, ou seja, traz para eles sucesso, saúde, riqueza, prosperidade, amor e fraternidade. Em nome de Jesus, em nome do Cordeiro de Deus. Amém. Bom, vamos louvar o Senhor aqui com o hino da harpa cristã. Eu peço que você acompanhe, mas antes de iniciar o hino, eu quero dizer para vocês que não se esqueça de curtir, compartilhar e no sininho que você vai ver aí se inscrever no canal, tá bom? Então vamos lá, Ivanice, vamos dar início. Oh, porque vida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz e com ele seguro será. Trevas vêm me assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, o povo farto. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança tu faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, quando pede mais fé, ele ouve o crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança tu faz, pois com ele seguro será. Vamos cantar
mais uma canção para o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste a terra que criaste, tudo se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-me que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero compartilhar com vocês nesse momento a palavra de Deus, abrindo as vossas Bíblias, se vocês quiserem acompanhar, no segundo o Evangelho de São João, capítulo 4, verso 21 até o 29, que diz assim: Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Jesus disse: eu sou o Messias, o que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e admiraram o vê-lo, e falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro,
foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e seja um homem, e veja um homem que me disse tudo que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Vamos orar, vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, abençoa essa palavra que vai ser explanada, fala conosco. O nosso coração é o centro do Espírito Santo, fala em nossa vida, em nosso intelecto e com todos que estão, tanto no Telegram quanto também pelo YouTube. Abençoa, Senhor Jesus, de uma maneira poderosa, gloriosa e maravilhosa. Falando aos nossos corações, é o nosso pedido em nome de Jesus. Querido, eu queria trabalhar com vocês aqui 5 palavras-chave importantes para nós entendermos melhor. Primeiro, surpresa. Segundo, rivalidade. Terceiro, revelação. Quarto, adoração. E quinto, reconhecimento. Então, para nós entendermos, compreendermos também quem eram os samaritanos. Samaritanos eram um povo que tem as mesmas características do povo judeu. Só que eles, muitas vezes, usavam o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? O sincretismo religioso é quando você é politeísta. O que é politeísta? Você adora vários deuses ao mesmo tempo. Então nós entendemos que o povo judeu era um povo monoteísta e o povo judeu samaritano, eles eram politeístas. Às vezes eles adoravam a Deus e adoravam imagens e por aí ia. Então, a surpresa que nós vemos nesse texto é que enquanto os discípulos foram comprar comida para Jesus, ao retornar, eles viram Jesus conversando com a mulher samaritana. E existia uma grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Então eu falei da surpresa e agora estou falando da rivalidade. Qual era a rivalidade? O conflito entre as duas nações. Eles não se davam. E quando os discípulos retornam após trazer comida, eles têm eles enxergam essas duas situações, a rivalidade e também a tradição que os judeus não conversavam com os samaritanos. Então, muito bem, 2 pontos já trabalhamos. Vamos para o terceiro. O terceiro é a revelação. Jesus, ao dialogar com aquela mulher que resolveu ir na parte mais quente do dia, que era ao meio-dia, e talvez por questão de vergonha, talvez por questões de não querer que alguém questionasse ela, a forma que ela vivia, ela foi num período mais do sol escaldante, o sol mais quente, ao meio-dia. Lá no Oriente é assim. E ela, Jesus ao ver ela, Jesus foi ao encontro dela e Jesus simplesmente, após o diálogo, Jesus oferece para ela a água da vida. Jesus diz para ela assim, olha, a água que você está pegando, você vai ter sede, mas a água que eu lhe der, você vai ter vida. E ela queria saber que água é essa, se é água da chuva, água salgada do mar, ou água do rio. Que água é essa que ele está lhe oferecendo? E com um grande detalhe, depois Jesus ainda chama o seu marido. Chama o seu marido, vem cá com o seu marido. E ela começa a se interessar pela água que Jesus oferece, e ela fala que conhece o poço de Jacó, que é um poço milenar, mas essa água, que poço é? De onde vem essa água? Que poço é esse? Por que ele está falando isso para mim? Ela começa a se interessar pelo diálogo. A conversa deles começa a ficar atraente. Então chama a atenção a maneira como Jesus passa a ela o que tem nessa água. Jesus deixa ela se interessar por essa água, para ela beber essa água, para ela sentir esta água. E, ao mesmo tempo que Jesus passa a revelação, ela se sente que Jesus conhece a vida dela. E ela fica atenta. Como esse homem conhece a minha vida? Eu não contei nada. Ele é um vidente? Ele é um profeta? Quem é esse homem? Como ele sabe da minha vida? Então, chama muita atenção a maneira e a forma como Jesus descreveu a vida dela. Como Jesus reportou a ela a sua própria vida. A vida própria dela, melhor, para vocês entenderem melhor. E nessa questão, ela consegue entender que Jesus não é um vidente. Jesus não é um profeta. Porque ele fala da vida dela. Quem é esse homem que sabe da minha vida? Então, essa parte entra no terceiro, revelação. Então, nós falamos já de surpresa, rivalidade
E agora estamos falando de revelação. Jesus revela a vida dela, porque ela não estava maritalmente casada, ela estava de uma forma irregular, não estava legalmente casada. Já teve 5 maridos, essa mulher estava vivendo em trauma. Essa mulher estava tendo uma trauma terrível, por isso que ela ia, no momento que o sol estava mais quente, para ninguém questionar ela. Mas quando Jesus chama ou descreve que ela tem 5 maridos, e o que tem ainda não é o marido dela, ela fica atenta. Mas nós vamos passar para a próxima etapa, que é a adoração. Aí Jesus explica para ela o que é adoração. E ela entende que aquele monte é um lugar designado para adoração. E Jesus mostra para ela que não tem lugar fixo para adoração. O nosso coração, ele é o centro do Espírito Santo. É o trono do Espírito Santo, melhor. O nosso coração é o trono do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quer morar no nosso coração. Ele quer que nós adoramos a Ele. E Jesus começa a explicar que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então você pode adorar o Senhor em qualquer lugar. A partir do momento que o véu do templo se rasgou, em qualquer lugar você adora a Jesus, em qualquer lugar você adora ao Senhor. Capítulo 27, versículo 51 do Evangelho de São Mateus diz que o véu do templo se rasgou. Então nós possamos adorar ao Senhor em qualquer lugar. Aí, quando os discípulos vêem todo esse cenário, eles não se atiram a perguntar o porquê que ele está conversando com a mulher e para que ele está conversando com a mulher. Eles só guardaram a tradição, que não podiam. Eles só guardaram a rivalidade. Mas como eu disse para vocês, agora nós vamos trabalhar o que? O reconhecimento. Então, o primeiro ponto foi surpresa, o segundo, rivalidade, o terceiro, adoração, revelação, o quarto, adoração, e o quinto, reconhecimento. Ela consegue reconhecer que Jesus é uma divindade, que Jesus é Deus. Então, se Jesus viu a vida dela naquela questão, Jesus também tinha, como divino, como Deus, tinha condições de resolver qualquer um outro problema. Tanto é que depois da conversa, ela convida seus parentes, ela convida os seus conhecidos para vir conhecer o homem que pode ser o Cristo. Olha como ela descobriu. O homem que pode ser o Cristo. O que é o que seja o Cristo. Ela descobriu. Então eu queria concluir dizendo para vocês o seguinte. Jesus ensinou a ela o que é verdadeira adoração. No Sofonias capítulo 3, verso 17, a palavra fala assim, o Senhor está no meio de ti. São Mateus 18, capítulo 18, verso 20, a palavra diz que aonde estiverem, aonde se acham 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está. E nós estamos aqui online pelo YouTube e pelo Telegram, então se entende que o Senhor está no nosso meio. Que o Senhor tem algo para nos dar. Basta nós crer, basta nós confiar. Ainda falando da verdadeira adoração, em Sofonias, capítulo 3, verso 17, diz, o Senhor está no meio de ti. Então o Senhor está no nosso meio. Para que ele está no nosso meio? Ele está no nosso meio para salvar, para libertar, para curar e para renovar. Então, a verdadeira adoração traz todos esses ingredientes. Traz libertação, traz salvação e traz renovação. Então nós precisamos entender o que é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, baseado também no que diz lá em Êxodo capítulo 20, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós devemos colocar as coisas de Deus como prioridade nas nossas vidas. Devemos colocar as coisas de Deus como prioridade no nosso lar, prioridade na nossa família. Sendo assim, nós seremos bem-sucedidos. Aí eu gostaria que você, meu querido irmão, que está no YouTube, você que está pelo Telegram, deixasse essa palavra gravada, ficasse com essa palavra no teu coração. É uma palavra de reflexão para que você pudesse guardar. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos, nesse momento, orar por cada um de vocês, e depois nós vamos ver o que Deus ainda possa realizar nas nossas vidas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos orando pela Nicole, pela Francisca, estamos orando pela Gilmara, estamos orando pela Ivanice, estamos orando, Senhor, por cada uma dessas pessoas que estão presentes e pelos telespectadores que receberam a nossa audiência, estão recebendo a nossa audiência pelo YouTube. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vida, toca na área deles, seja profissional, seja sentimental, como o Senhor tocou na área da mulher samaritana. De uma forma preciosa, de uma forma maravilhosa, Espírito Santo, visita cada vida, visita cada lar, visita cada família, em nome de Jesus. Pedimos e agradecemos. Que Deus abençoe.
Fique com essa palavra de reflexão no teu coração. Evanice, Deus abençoe. Pessoal do Telegram, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.